Muito bem, vamos lá para a nossa Revista Espírita, mês de fevereiro de 1861. O nosso artigo de hoje é o Sr. Square. Então, Kardec vai relatar para nós esse médium que, ao mesmo tempo em que ele trazia ali, né, uma capacidade de produção de fenômenos bem interessantes, ao mesmo tempo ele era muito criticado e até mesmo atacado como charlatão. E Kardec traz aqui, não a sua defesa, mas ele vai trazendo aqui alguns argumentos que são importantes de serem observados quando se analisa esses fenômenos e aqueles que produzem, né? Vamos lá então. O Sr. Square. Como de praxe, vários jornais zombaram desse novo médium, compatriota do Sr. Home, sob cuja influência também se produzem fenômenos de uma ordem, por assim dizer, excepcional. Aqui só um detalhe que eu acrescento. Quando Kardec coloca que ele era compatriota do Sr. Home, ele fala de Daniel Douglas Home. Ele era um britânico, né, o Sr. Home, que era um médium que produzia fenômenos dos mais variados, especialmente fenômenos de efeitos físicos e até mesmo de aparições, levitações e tudo mais, né? E o Sr. Square, aqui, embora Kardec tenha dito que ele era um compatriota, mais para frente Kardec vai chamá-lo de médium americano. Então, ali talvez uma pequena troca de nacionalidade ali, né? Mas isso não compromete. Vamos em frente. Então ele produz fenômenos de uma ordem, por assim dizer, excepcional. Apresentam como particularidade o fato de ocorrerem somente na mais profunda escuridão, circunstância que os incrédulos não deixam de alegar. Como se sabe, o Sr. Home produzia fenômenos muito variados, entre os quais o mais notável era, incontestavelmente, as aparições tangíveis. Né? Então a gente vai lembrar que as aparições tangíveis, Kardec usa muito essa expressão, né, da tangibilidade, né? Então só para a gente poder pegar aqui no dicionário, deixa eu só pegar aqui rapidinho, que não é uma palavra que faz parte, né, do nosso vocabulário cotidiano, que se pode tanger, tocar, é tocável, é palpável, né? Então, isso é o tangível que Kardec comenta. Então, as mãos, né, eram mãos que apareciam, tocavam instrumentos, tocavam nas pessoas, né? Então, eram esses fenômenos que o Sr. Home produzia, o que era realmente o mais notável, né? Apesar de que ele levitar também não era nada pouco, né? Então, nós o relatamos detalhadamente na Revista Espírita dos meses de fevereiro e março e abril de 1858. Então nós estudamos lá no começo, na primeira edição da Revista Espírita, um pouco da história do Sr. Home. O Sr. Square produz apenas dois, ou melhor dizendo, um só, com certas variantes, embora não menos digno de atenção. Sendo a obscuridade uma condição essencial à obtenção do fenômeno, não é necessário dizer que todas as precauções indispensáveis para garantir a sua realidade são devidamente tomadas. Eis aqui em que consiste. Bom dia, André. Então aqui, primeiro, o que é um fenômeno de efeito físico que só tinha efeito quando acontecia num ambiente totalmente escuro. Então isso já gerava muitas dúvidas para as pessoas. E para evitar que houvesse qualquer tipo de dúvida, eram tomadas medidas, digamos assim, de prevenção para evitar que houvesse qualquer tipo de fraude. Então vamos lá. O Sr. Square coloca-se em frente a uma mesa de 30 a 40 quilos, semelhante a uma sólida mesa de cozinha. Amarraram-lhe fortemente as duas pernas, a fim de que delas não se possa servir. Nessa posição, sua força muscular estaria consideravelmente paralisada caso a ela recorresse.
Aqui também é interessante, né, que outros estudos que são feitos, de estudos de efeitos físicos, então já li coisas, né, relatos, né, inclusive atas de reuniões que aconteciam em alguns grupos espíritas, em que o médium era colocado dentro de uma jaula, para que evitasse que ele não tocasse naquele objeto, para que ele não produzisse nada, né? Então, assim, são medidas desse tipo, né? Então, amarra-se, alguém segura a mão, coloca dentro de uma jaula, acorrenta-se até, né? Então, tudo isso eles procuram fazer para evitar que o fenômeno aconteça. Lembrando que nessa época, no século XVIII, era uma época em que a produção de fenômenos sobrenaturais era uma moda, né? Então, muitas pessoas, basta a gente lembrar, por exemplo, que já no final do século XIX, começo do século XX, né, a gente teve o ilusionismo muito presente, né? Então, o ilusionismo se tornava muito mais interessante quando ele era acompanhado de um fenômeno sobrenatural. Então, a gente já comentou sobre filmes que foram produzidos naquela época, né? O ilusionismo, o grande truque, né? Então, filmes que mostram essa realidade. Então, nesse caso, muitas pessoas procuravam se destacar, ganhando a vida, digamos assim, vivendo nessa época, produzindo fenômenos, enchendo teatros, né, ganhando ali a vida com essas ilusões, né? Então, aqueles médiuns que eram legítimos sofriam exatamente pelo fato daqueles que não eram, né, criarem situações através de truques que poderiam ser desvendados naturalmente através de um estudo, mas que isso depois comprometeria ao fenômeno legítimo, né? O Brás colocou, né, deve ser engraçado esse fenômeno despertando o terráqueo, né? Pois é, começa assim, né? Mas infelizmente a gente mistura o joio e o trigo, né? Vira uma coisa só. Vamos lá. Uma outra pessoa, a primeira que vier, ou a mais incrédula, dá-lhe uma mão, de modo a não lhe deixar livre senão a outra. Então ele a põe suavemente à borda da mesa. Isso feito, as luzes são apagadas, e no mesmo instante a mesa se ergue, passa por cima de sua cabeça e vai cair por trás dele, de pernas para o ar, sobre um divã ou sobre almofadas previamente dispostas para recebê-la, a fim de não se quebrar na queda. Produzido o efeito, acende-se uma luz imediatamente. É questão de alguns segundos. Ele pode repetir a experiência quantas vezes quanto se queira numa mesma sessão. Eis uma variante desse fenômeno. Uma pessoa se coloca ao lado do Sr. Square, levantada e virada à mesa, como acaba de ser descrito, em vez de cair para trás, ela pousa horizontalmente e em equilíbrio sobre a cabeça da pessoa, que sente apenas uma ligeira pressão. Mas, tão logo é acesa a luz, ela sente o seu peso completo e cairia se duas outras pessoas não estivessem prontas a recebê-la e sustentá-la pelas suas extremidades. Tal é a essência e com maior singeleza, sem ênfases nem reticências, o relato desses fatos singulares que colhemos do jornal Patrie, de 23 de dezembro de 1860, bem como de grande número de testemunhas, pois confessamos não os haver presenciado. Entretanto, a honorabilidade das pessoas que nulos contaram não nos deixa nenhuma dúvida quanto à sua exatidão. Temos outro motivo, talvez mais poderoso, para lhes dar crédito. É que a teoria nos demonstra a sua possibilidade. Ora, nada melhor para afirmar uma convicção do que perceber a veracidade desses fatos. Nada provoca mais dúvida do que dizer, vi, mas não compreendo. Tentemos, pois, fazer compreender. Aqui só para a gente lembrar, Kardec tinha publicado no mês anterior o Livro dos Médiuns, e traz lá esclarecimentos, né, sobre fenômenos de efeitos físicos, né? Então, através das pesquisas e estudos que ele desenvolvia, ele tinha, então, condições de esclarecer como esse fenômeno se produz.
Comecemos levantando algumas objeções prejudiciais. A primeira a surgir muito naturalmente ao pensamento é a de que o Sr. Square empregue algum meio secreto, ou, em outras palavras, que seja um hábil prestidigitador. O prestidigitador é o nome que se dá ao ilusionista, né? Então ele é um hábil ilusionista. Bom dia, André. Ou ainda, como dizem duramente as pessoas que não se incomodam em passar por mal educadas, que ele é um charlatão. Uma só palavra é suficiente para responder a tal suposição. Vindo a Paris como simples turista, o Sr. Square não tira nenhum proveito de sua estranha faculdade. Ora, como não há charlatães desinteressados, isso nos é a melhor garantia de sinceridade. Se o Sr. Square fizesse sessões a tanto por cabeça, se fosse movido por um interesse qualquer, todas as suspeitas seriam perfeitamente legítimas. Não temos a honra de o conhecer, mas sabemos, através de pessoas dignas de confiança, que o conhecem particularmente há vários anos, que é um homem dos mais respeitáveis, de caráter afável e benevolente, um distinto literato que escreve em vários jornais da América. Raramente a crítica toma em consideração o caráter das pessoas e o móvel que as faz agir. E se equivoca, porque isso constitui seguramente uma base essencial da apreciação. Há casos em que a acusação de fraude não somente é uma ofensa, mas uma falta de lógica. Como Kardec coloca, né, se você vai se tornar um charlatão, qual é exatamente o benefício que você vai receber? No caso do Sr. Square, aqui pelo que Kardec relata, ele não tinha nenhum tipo de benefício. Portanto, chamá-lo de charlatão sem pensar nisso, né, acaba sendo ilógico. Isso posto e afastada a presunção de meios fraudulentos, resta saber se o fenômeno poderia produzir-se com o auxílio da força muscular. A experiência foi realizada por homens dotados de uma força excepcional, e todos reconheceram a absoluta impossibilidade de levantar a mesa com uma mão, e ainda menos de fazê-la dar piruetas no ar. Acrescentemos que a compleição física do Sr. Square não combina com uma força hercúlea. Desde que o emprego da força física é impossível e que um exame escrupuloso afastou o emprego de qualquer meio mecânico, torna-se necessário admitir a ação de uma força sobre-humana. Todo efeito tem uma causa. Se a causa não estiver na humanidade, é preciso necessariamente que esteja fora dela. Em outras palavras, na intervenção de seres invisíveis que nos rodeiam, ou seja, os espíritos. Para os espíritas, o fenômeno produzido pelo Sr. Square nada tem de novo, a não ser a forma pela qual se produz. Quanto ao fundo, entra na categoria de todos os outros fenômenos conhecidos de levantamento e deslocamento de objetos com ou sem contato, de suspensão de corpos pesados no espaço. Tem seu princípio no fenômeno elementar das mesas girantes, cuja teoria completa se encontra em nossa nova obra, O Livro dos Médiuns. Bom dia, Marião. Quem quer que tenha bem meditado nessa teoria poderá facilmente ter a explicação do efeito produzido pelo Sr. Square, porque certamente o fato de uma mesa se destacar do solo sem o auxílio de nenhuma pessoa e manter-se no ar sem ponto de apoio é ainda mais extraordinário. Se lhe percebermos a causa, tanto mais facilmente poderemos explicar o outro fenômeno. Perguntar-se-á, em tudo isso, onde está a prova da intervenção dos espíritos? Se os efeitos fossem puramente mecânicos, nada, é verdade, provaria tal intervenção, bastando recorrer à hipótese de um fluido elétrico ou outro. Mas desde que um efeito é inteligente, deve-se ter uma causa inteligente. Ora, foi pelos sinais de inteligência desses efeitos que se pôde reconhecer que a sua causa não era exclusivamente material.
Como é que tá? Dá um retorno de som, gente, por gentileza. Só para a Marion se orientar. Ok, obrigado. Ora, foi pelos sinais de inteligência desses efeitos que se pôde reconhecer que sua causa não era exclusivamente material. Então Kardec vai falando para nós que quando se observa um fenômeno de efeito físico, quando ele simplesmente é movimentado, né, nesse caso a gente vai, nos tempos de hoje, é muito fácil, nós lembramos aqui do nosso querido Padre Quevedo, né, que era ali um perseguidor de fenômenos mediúnicos, atribuindo como causa, né, o fenômeno da paranormalidade. Então, se é um movimento simplesmente mecânico, ou seja, o objeto simplesmente se moveu, é possível então que hoje, nos nossos tempos, né, dizer que foi a paranormalidade. Porém, a gente percebe aqui que foi um efeito inteligente. Sentado à mesa, em frente à mesa, tocando essa mesa com uma das mãos, ela então se levanta sobre a cabeça desse médium, dá uma pirueta e cai atrás dele nas almofadas que eles colocaram. E esse fenômeno poderia se produzir então várias vezes. Isso mostra que não é simplesmente obra do acaso. Isso tem ali tem um propósito, né? Tem ali uma condução inteligente. Então isso já vai descartando aquilo que se pode colocar como fluido elétrico. Lembrando que quando se fala em fluido elétrico, nós falamos sobre magnetismo, né? Naquela época era bastante estudado, a partir ali de Frank Anton Mesmer, né? Que foi ali do século XVIII, 1700 e alguma coisa, que quando ele então começou a mostrar a possibilidade de se trabalhar com o magnetismo humano, o magnetismo animal. Então esse mesmo magnetismo poderia produzir esse fenômeno de movimentação de objetos. Aqui nesse caso agora, a gente tem então uma causa inteligente pela forma como o objeto se move, né? Poderíamos aqui criar uma ilustração utilizando, né, essas ideias dos filmes de terror que nós vemos hoje. Se, por exemplo, numa casa um objeto cai no chão de cima de uma estante, por exemplo, ali ninguém poderia dizer que aconteceu nada. Agora vamos supor que esse objeto seja lançado contra uma pessoa. Ali nós percebemos então que não é simplesmente uma queda que poderia ter sido provocada por qualquer outro tipo de situação, mas quando ele é lançado, arremessado, provocando alguma coisa, ou seja, mostrando ali que teve um objetivo. A mesma coisa acontece com batidas que vão se repetindo, batidas que vão trazendo mensagens. Isso é um fenômeno inteligente, né? Então tudo isso a gente vai diferenciando daquilo que é um fenômeno natural, daquilo que é um fenômeno provocado por efeito inteligente, por uma causa inteligente, né? Só um instantinho aqui. Bom dia, Namoni. O Brás colocou, né, sem a bioenergia ectoplasmática do médium, nada faria, né? Pois é, então temos ali, tanto nesse caso, nós temos o fenômeno propriamente que é anímico, como temos o fenômeno mediúnico. Então essa é a diferença também. No caso do anímico, a própria paranormalidade pode trabalhar com isso, pode trabalhar com esse tema, né? Mas vamos lá. Falamos dos efeitos espíritas em geral, porquanto outros há cujo caráter inteligente é quase nulo, e este é o caso do Sr. Square. Poder-se-ia então supô-lo dotado, a exemplo de tantas pessoas, de um potencial elétrico natural, que é o caso do magnetismo que nós falamos. Mas não saberíamos jamais que a luz fosse um obstáculo à ação da eletricidade ou do fluido magnético. Aqui porque, né, o fenômeno só acontece quando está totalmente escuro o ambiente. Então isso, mais uma vez, como Kardec colocou no início, é motivo de desconfiança para muitas pessoas. Quer dizer, é fácil você provocar um fenômeno natural dentro de um ambiente completamente escuro. Então, como ninguém pode ver, ninguém pode atestar. Por outro lado, o exame atento das circunstâncias do fenômeno exclui tal suposição, enquanto sua analogia com os que não podem ser produzidos senão pela intervenção das inteligências ocultas está manifesta. É, pois, mais racional colocá-lo entre esses últimos. Resta saber
como o espírito ou o ser invisível atua sobre a matéria inerte. Agora Kardec então vai trazer explicações para nós sobre o que vai acontecendo, né? Bom dia, Vicky. Bem-vindo ou bem-vinda. Quando uma mesa se move, não é o espírito que toma com as mãos e a levanta com a força do braço, pela simples razão de que, embora tenha um corpo semelhante ao nosso, esse corpo é fluídico e não pode exercer uma ação muscular propriamente dita. Então, quando Kardec fala como os espíritos então produzem esses fenômenos, analisando desde o início, quando nós estudamos sobre as mesas girantes, que foram os primeiros fenômenos que começaram a despertar a atenção da sociedade parisiense, também da sociedade europeia, e até mesmo chegando nas Américas, a movimentação das mesas trazia para as pessoas, então, mensagens. Essas mensagens vinham através de movimentos suaves, movimentos bruscos, movimentos em determinadas direções, assim como também batidas. E através dessas batidas começavam então a estabelecer aquele alfabeto através dos números, né? Então uma batida a letra A, duas batidas letra B e assim vai. E essas mesas então começaram a produzir essas informações. Kardec colocava duas hipóteses, né? Ou essa mesa tem vida própria, ou é uma inteligência extracorpórea que era responsável pela produção desse fenômeno. A partir daí, começamos então, foi quando Kardec deduziu, foi uma dedução a princípio, de que eram forças fora do mundo natural material em que nós vivemos. Então, por isso, quando começou a fazer esse estudo, ok, então são essas inteligências que produzem esse fenômeno. Mas como os espíritos fazem isso? Eles seguram a mesa com a mão da mesma forma que nós fazemos e chacoalham essa mesa e provocam as batidas e tudo mais? Ele, então, no Livro dos Médiuns, ele vai esclarecer isso depois, né? Lembrando que ele começou a fazer esses estudos sobre as mesas girantes em 1855. E somente em 1862, 61, que ele foi publicar, então, o Livro dos Médiuns. Então, são 6 anos depois, coletando essas informações, analisando, formando essa base teórica desse fenômeno, que foi, então, que ele produziu para nós aqui, né, que ele trouxe depois esses esclarecimentos. Então, como foi colocado aqui, os espíritos têm um corpo fluídico, porém, portanto, não são capazes de fazer um movimento com objeto material através da força física. Ele satura a mesa com o seu próprio fluido, combinado com o fluido animalizado do médium. Por esse meio, fica a mesa animada momentaneamente por uma vida artificial. Então obedece à vontade, como faria um ser vivo exprimindo por seus movimentos alegria, cólera e os diversos sentimentos do espírito que dela se serve. Então, quando Kardec fala sobre a saturação da mesa, né, a gente vai imaginar, por exemplo, que o fluido que compõe o seu perispírito, ele começa então a se espalhar e a se impregnar dentro daquele objeto. No caso dessa mesa, né? Então, a mesa, estando impregnada por esse fluido, essa mesa também recebe ali os efeitos da alegria, da cólera e de diversos movimentos que o espírito pode produzir. Então basta apenas que ele tenha vontade de fazer alguma coisa. Da mesma forma que nós temos a vontade de levantar um braço, fazendo ali o movimento a partir ali da intenção e mobilizando depois todo o nosso sistema nervoso e também o nosso sistema muscular, nós provocamos então esse movimento. No caso dos espíritos, esses fluidos fazem com que a vontade do espírito se transmitam para o objeto. Isso, naturalmente, contando com a participação do fluido animalizado do médium de efeito físico. Porque esse médium, embora ele não tenha necessariamente a capacidade de se comunicar com os espíritos, ele tem uma facilidade muito grande de doação de fluidos. E esses fluidos, no caso o ectoplasma, ele acaba então sendo servido, né, sendo oferecido aos espíritos, ou os espíritos se servem dele para poder provocar esse fenômeno. Então a gente começa a ver ali, né, todo o raciocínio, toda a construção dessa lógica de compreender esses movimentos. Então aquilo que para nós hoje é mostrado, né, como algo sobrenatural,
algo fantasmagórico, poltergeists e tudo mais, né, independente do fenômeno, nós observamos a causa. É como se olhasse um relâmpago e ficássemos deslumbrados com o relâmpago. Mas se nós entendermos que existem cargas na atmosfera que provocam então essas rajadas, né, de energia, a gente então vai começar a entender que o fenômeno, sim, ele é um fenômeno bonito. Mas ele tem ali um processo que é muito natural, que é muito comum, que vai fazer com que ele seja mais espetacular ou menos espetacular, mas o princípio acaba sendo o mesmo. E ele continua. Não é a mesa que pensa, ela nem está alegre, nem encolerizada. Não é o espírito que se incorpora nela, porque ele não se metamorfoseia em mesa. Para o espírito, a mesa não passa de um instrumento dócil, obediente à sua vontade, como um bastão que um homem agita e com o qual exprime ameaças ou faz outros sinais. Neste caso, o bastão é sustentado pelos músculos, ao passo que a mesa, não podendo ser posta em movimento pelos músculos do espírito, é agitada pelo próprio fluido deste, que faz o papel de força muscular. Tal é o princípio fundamental de todos os fenômenos em casos semelhantes. Então, a gente vai lembrar ali, né, no filme Ghost, para quem se lembra, naquela passagem em que o nosso Sam, personagem, né, o nosso protagonista, ele está naquela estação de metrô, e ali então ele conversa com aquele outro espírito que vagava por aquele local, né, ele acabou, inclusive na história, né, ele não se conformava com a ideia de ter sido julgado como um suicida, porque a princípio ele tinha se jogado na linha do trem. E aí ele então se rebelava contra aquilo, dizendo que ele foi jogado ali na linha do trem. E na verdade, né, por isso então ele ficava vagando ali naquele local. Naquele momento então que o espírito dizia, para você fazer tal coisa, você precisa fazer com que essa força saia assim do estômago, né? E aí você vai empurrando a latinha, você vai quebrando o vidro, fazendo qualquer coisa, levantando a moeda, né, como nós lembramos naquela passagem também. E ali então a gente vai vendo, enquanto tudo isso vai sendo mostrado para nós de uma forma poética, de uma forma romântica, na verdade a gente vai vendo ali princípios importantes que muitas vezes ou corroboram com aquilo que o filme trouxe, ou acaba depois trazendo uma outra visão daquilo que o espírito trouxe, daquilo que o filme trouxe. Então, ou afirma ou contesta, né? Porque na verdade aquilo que é feito no cinema é muito mais pelo achismo daqueles que estudam, né? Da mesma forma que nós vimos também a incorporação da Oda Mae Brown, né? Que a gente via lá naquela sala de consultas que ela fazia, do espírito incorporando nela. Ou seja, o espírito entrando no corpo dela. E na verdade o que nós vemos ali é um processo completamente diferente, né? André colocou, né, eu tenho uma dúvida, foi Kardec que chegou a essa conclusão sozinho ou foi orientado por um espírito? Né? Vejo que já li, você já leu, mas esqueceu, né? Kardec, quando ele começou a fazer essas experiências, quando ele começou a ter esse contato, foi ele mesmo que fez, e ele começou a fazer perguntas. Ah tá, creio que você já leu, né? Então, ele conta muito isso, tanto no livro dos médiuns, quando ele vai explicando sobre tudo isso, mas especialmente lá no livro Obras Póstumas, que nós estudamos. E lá no Obras Póstumas ele faz um passo a passo daquilo que aconteceu. Então foi ele que começou a fazer perguntas e os espíritos responderam, né? Somos espíritos. Aí depois ele começou a aprofundar mais e do fenômeno em si, do aspecto científico, ele começou a entrar no aspecto filosófico. Porque ele entendeu que é possível se comunicar através desse fenômeno que acontece dessa forma. Depois, então, ele começou a perguntar para os espíritos quem vocês são, de onde vocês vêm e tudo mais, e aí então começou a se estreitar essa relação que havia entre eles. Então foi ele que pesquisou lá naquele começo, já em 1855, 1856, para depois, em 57, ele publicar o Livro dos Espíritos. Tá? Então foi ele mesmo que chegou a essa conclusão, né? E fazendo essas perguntas, exatamente porque Kardec era um homem muito perspicaz, né? Ele era um homem muito inteligente, um homem muito questionador, e o estudo em si das mesas girantes foi para ele quase que uma provocação. E quando ele viu aquilo, ele se sentiu impulsionado a investigar a fundo para saber qual era a causa daquilo, já que não se encontrava nenhuma causa no nosso mundo físico, nenhuma causa natural das nossas leis físicas, né?
Então foi aí que ele começou a investigar e a fazer essas perguntas. E a partir depois dali ele começou a destrinchar, não apenas na comunicação dos espíritos, mas também na qualidade das comunicações, no sentido de investigar a origem, a história, o estado dos espíritos. E ele começou a fazer relação da vida dos espíritos aqui no mundo físico e a vida no mundo espiritual. Então tudo isso partiu exatamente desse ponto, né, desse ponto de largada. Isso, tem muitas coisas importantes lá, porque o Obras Póstumas ele foi praticamente ali eu considero como sendo quase que um diário de Kardec. E ele conta muitas passagens que não eram interessantes para os livros das obras básicas, né, porque ali estava se constituindo as bases da doutrina espírita, mas as suas experiências pessoais ele relatava nos seus textos, nos seus diários e tudo mais, que depois que ele desencarnou, foram então publicados, né, pela esposa e por outros amigos também, que organizaram e publicaram essa obra. Se eu não me engano, foi em 1870. Ele desencarnou em 69, né, se eu não me engano, foi mais ou menos isso. Mas, de qualquer forma, a gente lembra ali que ali ele traz esses detalhes e ele vai contando passo a passo. Até mesmo quando o Zéfiro, né, que era aquele espírito que ele considerava como sendo ali o seu orientador, o seu tutor, né, o seu guia espiritual, foi quando ele se manifestou e ele relata isso lá no livro. Tá? Vamos em frente. Então ele coloca aqui, que não é a mesa que pensa, ela nem está alegre nem encolerizada. Não é o espírito que se incorpora nela, porque ele não se metamorfoseia em mesa. Para o espírito, a mesa não passa de um instrumento dócil, que eu já li. Tal é o princípio fundamental de todos os movimentos em casos semelhantes. Uma questão, à primeira vista, mais difícil é esta. Como pode um corpo pesado destacar-se do solo e se manter no espaço contrariando a lei da gravidade? Para nos darmos conta disso, basta nos reportarmos ao que se passa diariamente aos nossos olhos. Sabe-se que num corpo sólido é necessário distinguir o próprio peso e a força da gravidade. O peso é sempre o mesmo e depende da soma das moléculas. Aqui no caso ele fala de massa, né? Hoje a física traz um outro conceito, né? Que o peso é a força gravitacional e a massa é a quantidade de matéria que ele tem. Né? Então Kardec usou o conceito da época e a gente atualiza agora com as definições das nossas ciências atuais. Então o peso é sempre o mesmo e depende da soma das moléculas. A força da gravidade varia em razão da densidade do meio. Né? Então o que ele quis dizer aqui, só para a gente poder ilustrar isso, a nossa massa física, ela é a mesma massa que nós temos aqui na Terra ou na Lua. Aqui na Terra a gente tem, né, uma força gravitacional que hoje é padronizada como aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, enquanto que na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o nosso corpo lá na Lua, nós teríamos ali um peso, né, muito mais leve. Então, por exemplo, seria fácil carregar uma pessoa com apenas um dos braços, exatamente pela quantidade, pela redução de força-peso que puxa ela para baixo. Mas a massa dela continua a mesma. Né? E assim a gente vai avaliando a diferença entre gravidade e a massa de cada objeto, de cada corpo. Eis porque um corpo pesa menos na água do que no ar, e ainda menos no mercúrio. Aqui mercúrio, no caso, né, é o elemento químico mercúrio, que tem uma densidade muito grande, e a gente vê ali que muitos objetos flutuam, não afundam no mercúrio, exatamente porque ele joga para cima. É a mesma coisa que nós vemos também lá no Mar Morto, né, que tem uma quantidade de sal muito grande, e as pessoas flutuam naquela água, elas não afundam. Suponhamos que um cômodo em cujo solo repousa uma mesa bastante pesada, de repente se encha de água, a mesa levantar-se-á por si mesma, ou pelo menos um homem ou uma criança a levantarão sem esforço. Outra comparação. Faça-se no vácuo, sob uma campânula pneumática, e no mesmo instante o ar do seu interior, não mais se equilibrando com a coluna atmosférica, faz com que a campânula adquira tal peso que o mais forte dos homens não poderá levantá-la. Então ele fala de uma campana, como se fosse ali, um copo grande, virado de boca para baixo,
em que é possível você retirar o ar dele. O vácuo que é provocado faz com que ele fique preso à mesa, exatamente porque a coluna de atmosfera que existe em volta é muito maior do que o ar que tem lá dentro, já que foi retirado tudo. Então faz uma força muito maior. Kardec está analisando aqui os tipos de forças e fluidos que podem ser movimentados para poder produzir fenômenos dos mais diversos aqui no nosso mundo natural, né? Entretanto, embora nem a mesa, nem a campânula tenham ganhado ou perdido um átomo de sua substância, seu peso relativo aumentou ou diminui em razão do meio, quer seja este um líquido ou um fluido. Conhecemos todos os fluidos da natureza, ou mesmo todas as propriedades deles que conhecemos? Aqui só para a gente lembrar também que, atualmente, né, os astrônomos, astrofísicos estão estudando sobre a matéria escura, né, e tem esse nome porque eles não acharam um nome melhor e porque essa matéria não pode ser observada sem, né, porque ela não irradia luz. Então eles chamaram de matéria escura. E essa matéria escura, embora ela não seja percebida, como ela foi então identificada? Observaram exatamente pelos efeitos da força gravitacional, distorcendo a luz, né? Distorcendo a luz que é observada, né? Então, de uma estrela, por exemplo, então vê a estrela e eles então percebem que a luz que vem em nossa direção sofre uma distorção, exatamente por uma força gravitacional provocada por essa matéria. Então eles não conhecem a matéria, mas observaram essa matéria através dos efeitos. Então Kardec coloca, conhecemos todos os fluidos da natureza, ou as propriedades daqueles que conhecemos? Nesse caso da matéria escura, é uma matéria recente conhecida, os efeitos, as propriedades dela também são conhecidas, estão agora sendo analisadas, mas ninguém sabe, por exemplo, como ela é feita, do que ela é constituída, não se sabe nada sobre ela. Porque simplesmente não é possível você coletar esse tipo de matéria e trazer para o laboratório, pelo menos não nas condições atuais em que a nossa ciência se encontra, né? Então não conhecemos. Então quando se fala dessa matéria escura, quando se fala sobre o fluido elétrico, quando se fala sobre a força gravitacional e tudo mais, nós falamos de elementos que hoje já são identificados e aos poucos começam a ser conhecidos. Quando nós saímos do mundo físico e passamos para o mundo espiritual, aí então nós vemos ali os fluidos que compõem, por exemplo, o nosso perispírito, e esses fluidos, então, como Kardec já estudou, fala sobre a sua plasticidade, fala sobre a sua transformação, sobre as suas potencialidades, e assim então nós passamos a conhecer muito lentamente. E nesse caso, vindo do plano espiritual, mais difícil ainda vai ser a gente conhecer, enquanto nós não olharmos para esse mundo com objetividade e sem preconceitos. Porque os preconceitos existem, né, no sentido de que não me interessa nada para o espírito, né? O espírito é um objeto de fé e a ciência não se baseia em fé. Então, enquanto a ciência não compreender que o mundo espiritual é uma realidade e que ela pode ser explorada desde que se dedique atenção para esse tipo de estudo, esses fluidos, a vivência do espírito depois da morte física, tudo aquilo que se desenrola nesse outro plano, não vai ser estudado tão facilmente e não tão brevemente também. Então, por isso, Kardec coloca para nós aqui, com uma pergunta provocativa, se nós conhecemos os fluidos e as propriedades daqueles que conhecemos. Seria muita presunção pensar assim. Os exemplos que acabamos de citar são comparações, não fazemos similitudes. Ou seja, né, o que a gente colocou de comparação com a mesa dentro de um ambiente com água, essa campânula em que você tira o vácuo dela, aquilo que acontece no plano espiritual não tem nada a ver com aquilo, são apenas exemplos ilustrativos. É unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas que nos parecem tão estranhos não são mais que os mencionados, e que podem ser explicados, se não pelas mesmas causas, ou pelo menos por causas análogas. A gente vai lembrar que no final do século XIX, começo do século XX, eram muitos os estudiosos que se dedicavam ao estudo dos fenômenos espíritas. Cesare Lombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, Gabriel Delany e tantos outros pesquisadores que se dedicavam profundamente e intensamente para o estudo dos fenômenos espíritas. Só que de lá para cá nós perdemos isso. Hoje são estudados esses fenômenos
nas casas espíritas, em alguns grupos que estudam sobre o fenômeno mediúnico, mas a ciência em si já não se destaca mais. A ciência em si já não se preocupa mais. Enfim, vamos dizer assim que o momento científico da doutrina espírita teve o seu momento, teve o seu período. Infelizmente, isso acabou depois caindo no esquecimento, né? Talvez por culpa dos próprios espíritas, não sei. Né? Talvez eles deveriam se dedicar mais ao estudo científico, acadêmico dos fenômenos, não sabemos também. Né? Bom dia, professor. Desses fenômenos, os que mais me intrigou foi os fenômenos de transporte, né? Pois é, o transporte também, o espírito, então, ele envolve um objeto com o seu fluido, mistura o seu fluido com o fluido daquele objeto, e nessa mistura o objeto perde a sua característica material. Então ele é capaz de se desmanchar, entre aspas, ele não é montado ou desmontado, né? Ele perde a sua densidade, e depois ele recupera a sua densidade quando ele é transportado. Né? Então, William Crookes estudou bastante sobre isso também, até mesmo estudando, né, com fenômenos físicos, né, com o Eusapia Palladino e outras médiuns, né, importantes também que estudaram sobre isso. Né? Através de Eusapia Palladino, foi a Kate King, um espírito, né, que se materializava, William Crookes pegava na mão, caminhava com ela, então percebia ali tudo, né, de uma forma muito material, muito palpável mesmo, muito tangente, né? Muito tangível, né? Vamos lá. Os exemplos que acabamos de dar, tal. É unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas não nos parecem tão estranhos, não são mais que os mencionados, e que podem ser explicados, se não pelas mesmas causas, ao menos por causas análogas. Com efeito, eis que uma mesa que evidentemente perde o peso aparente num dado momento e que, em outras circunstâncias, adquire um aumento de peso, não podendo tal fato ser explicado pelas leis conhecidas. Então, hoje nós podemos dizer que quando se fala em leis naturais, nós temos que considerar também aquilo que acontece no plano espiritual e dos fenômenos que são provocados, né, a partir da ação dos espíritos. Então, hoje não podemos dizer simplesmente, né, as leis naturais só acontecem aqui no nosso mundo físico. As leis naturais estão aí. Nós estamos aos poucos descobrindo essas leis. A cada dia, a cada nova descoberta, nós teremos novas leis. Eu assisti a um documentário que falava sobre astronomia e, em 2015, eles construíram um observatório que era capaz de registrar os campos magnéticos, né, os campos gravitacionais. Então, tudo que era até então conhecido era através da análise óptica. Ou seja, você precisava então de um telescópio, você precisava de um radiotelescópio nesse caso, você precisava de um telescópio que fazia filtragem de raios-x, e de repente eles criaram esse telescópio trazendo ali a força gravitacional. A partir desse momento, começaram a analisar fenômenos que até então não eram percebidos. E aí a gente percebe que as leis naturais, aos poucos, vão se aprofundando cada vez mais, mas o homem, naturalmente, né, como ele tem o foco apenas naquilo que acontece no mundo físico, o plano espiritual para ele, então, é apenas um objeto de fé, por enquanto, pelo menos. Vamos lá. Com efeito, eis uma mesa que evidentemente perde o peso aparente num dado momento e que, em outras circunstâncias, adquire um aumento de peso, não podendo tal fato ser explicado pelas leis conhecidas. No entanto, como se repete, isso prova que está submetido a uma lei, que pelo simples fato de ser desconhecida, não deixa de existir. Então Kardec ele força muito isso, né? Que o fato de nós não compreendermos um fenômeno não quer dizer que há leis que favoreçam, né, o seu acontecimento. Por exemplo, a comunicação dos espíritos com os médiuns. Como isso é possível? Só será possível quando nós compreendermos que a lei natural que diz que o princípio inteligente sobrevive à matéria pode entrar em contato através de fluidos, através de comunicação mente a mente. Só que para que eu possa admitir isso,
eu tenho que aceitar o princípio fundamental de que os espíritos continuam vivos depois da morte física. Enquanto eu não aceitar isso, a comunicação para mim não será válida. Aliás, a gente já falou sobre isso também, que é bem interessante, né? Numa palestra de Raul Teixeira, que ele fez num congresso do Maranhão, primeiro congresso espírita do Maranhão, ele dizia, né, ele como físico, ele tinha mestrado, ele tem mestrado em educação, e ele falava assim, né, quantos e quantos são aqueles companheiros espíritas, né, que falam muitas bobagens, dizendo simplesmente que a ciência já reconheceu a existência dos espíritos, a ciência prova a reencarnação, a ciência prova a mediunidade. E aí ele colocou um argumento que foi fundamental. Como a ciência pode provar a mediunidade? Como a ciência pode provar a reencarnação se a ciência sequer provou a existência dos espíritos? Se os espíritos são o princípio fundamental desses fenômenos, como é que nós podemos dizer que a ciência provou? A ciência acadêmica. Que você levou isso para a academia, que você estudou, que você debateu, que você tirou conclusões, que você analisou. Então, mas nem isso é suficiente, Braz. A evidência não é o suficiente, você precisa de provas. Né? A prova é exatamente, você pode sugerir isso. Então você tem ali sugestões que levam a essa conclusão. Mas se você não reconhece a sobrevivência do espírito depois da morte física, como é que você pode dizer que o espírito pode voltar para o corpo físico? Então todo fenômeno você tem que buscar a causa. Essa causa não foi reconhecida ainda pela ciência. Tanto é assim que você não encontra nos livros escolares, né, um capítulo que fala sobre o espírito. O dia que isso se tornar um fato, aí sim você terá isso estudado nas escolas e nas universidades. Né? Pois é, então, mas é tudo com calma. Aos poucos as duas ciências vão se juntar. Né? E continua. Que lei é essa? Dão-na os espíritos. Todavia, em falta de explicação deles, podemos deduzi-la por analogia, sem recorrermos a causas miraculosas ou sobrenaturais. O fluido universal, como chamam os espíritos, é o veículo e o agente de todos os fenômenos espíritas. Sabe-se que os espíritos podem modificar as suas propriedades conforme as circunstâncias. Isso no caso aqui falando dos fluidos, né? Que ele é o elemento constitutivo do perispírito ou envoltório semimaterial do espírito, que nesse último estado pode adquirir a visibilidade e mesmo a tangibilidade, então ele pode ser tocado, palpável. É, pois, irracional admitir que, num dado momento, possa um espírito envolver um corpo sólido numa atmosfera fluídica, cujas propriedades, consequentemente modificadas, produzem sobre esse corpo o efeito de um meio mais denso ou mais rarefeito. Nessa hipótese, o levantamento tão fácil de uma pesada mesa pelo Sr. Square se explica muito naturalmente, assim como todos os fenômenos análogos. A necessidade da escuridão é mais embaraçosa. Então lembra que primeiro Kardec procura explicar como é que a mesa se move. Então o espírito envolvendo essa mesa com o seu fluido, fazendo com que ela se torne ali um objeto que ele pode manusear com facilidade. Mas o outro detalhe é que esse fenômeno só se produz no escuro. Por isso Kardec coloca a necessidade de escuridão é mais embaraçosa. Por que cessa o efeito ao menor contato da luz? O fluido luminoso exerceria aqui uma ação mecânica qualquer? Isso não é provável, já que os fatos do mesmo gênero se produzem perfeitamente em plena luz. Não se pode atribuir essa singularidade senão à natureza toda especial dos espíritos que se manifestam por esse médium. Mas por que por esse médium de preferência aos outros? Eis aí um desses mistérios só penetráveis por aqueles que se identificaram com os fenômenos tão numerosos e muitas vezes tão bizarros do mundo dos invisíveis. Somente eles podem compreender as simpatias e antipatias existentes entre mortos e vivos. Esses espíritos pertencem a que ordem?
são bons ou maus? Sabemos que temos ferido o amor próprio de certas criaturas terrenas, depreciando o valor dos espíritos que produzem manifestações físicas. Criticaram-nos fortemente porque os qualificamos como saltimbancos do mundo invisível. À guisa de desculpa, diremos que a expressão não é nossa, mas dos próprios espíritos. O que ele coloca para nós é quem são os espíritos que atuam nesses fenômenos de efeitos físicos. Aí Kardec colocou aqui, que são esses saltimbancos do mundo invisível. Que nos perdoem, mas jamais poderá entrar em nossa cabeça que espíritos elevados venham divertir-se em fazer proezas ou outras coisas do gênero. Do mesmo modo que não nos convencerão de que palhaços, atletas, dançarinos de corda e repentistas de rua sejam membros do Instituto. É só para lembrar que esse Instituto, com letra maiúscula, era um conjunto de 5 instituições acadêmicas que foram criadas na França a partir do século XVII. Então, belas artes, belas letras, ciências morais e políticas, academias de ciência, então são várias que vão se formando. Então, como é que você pode imaginar que um palhaço ou um repentista de rua pode ser participante desse instituto, que é uma das maiores honrarias, que é a maior honraria acadêmica da França? Então Kardec faz essa comparação. Quem quer que conheça a hierarquia dos espíritos, sabe que os há de todos os graus de inteligência e de moralidade, e que neles encontramos tantas variedades de aptidões e de caracteres, como entre os homens, o que não é de admirar, pois os espíritos nada mais são que as almas dos que viveram. Ora, até prova o contrário, permita-nos duvidar de que espíritos como Pascal, Bossuet e outros, mesmo menos elevados, submetam-se às nossas ordens para girar mesas e divertir um grupo de curiosos. Perguntamos aos que pensam de modo contrário, se julgam que após a sua morte iriam resignar-se facilmente a esse papel decorativo. Mesmo entre os que se acham às ordens do Sr. Square, há um servilismo incomparável com a menor superioridade intelectual, onde concluímos que devem pertencer às classes inferiores, o que não quer dizer que sejam maus. Então, quando a gente fala em um espírito inferior, não quer dizer que seja um espírito mau, um espírito agressivo, é simplesmente um espírito comum, que tem ali a sua vida ligada ao cotidiano aqui do nosso mundo. Só um instantinho aqui. Deixa eu só correr aqui, já está acabando já. Pode-se muito bem ser honesto e bom sem saber ler nem escrever. Os espíritos maus geralmente são indóceis, coléricos e se comprazem em fazer o mal. Ora, não nos conta que os do Sr. Square jamais lhe haja pregado uma brincadeira de mau gosto. Obedecem com uma docilidade pacífica que exclui toda suspeita de malevolência, mas nem por isso estão aptos a fazer dissertações filosóficas. Então os espíritos participam dessas atividades, mas não mostram ali grandes aptidões intelectuais. Consideramos o Sr. Square um homem de muito bom senso, para se melindrar com essa apreciação. Essa submissão dos espíritos que o assistem levou um dos nossos colegas a dizer que certamente aqueles que o haviam conhecido na outra vida, na qual o Sr. Square teria exercido sobre eles grande autoridade, razão porque ainda lhe conservam na presente existência uma obediência passiva. Então aqui é uma especulação, Alguém que teve uma relação com ele numa existência passada, hoje continuam obedecendo à sua influência, sofrendo a sua influência. Aliás, não se deve confundir os espíritos que se ocupam de efeitos físicos propriamente ditos e que são designados mais especialmente por espíritos batedores com os que se comunicam por meio de batidas. Sendo este meio uma linguagem, pode ser empregado como escrita pelos espíritos de qualquer ordem. Como dissemos, vimos muitas pessoas que assistiram às experiências do Sr. Square,
mas entre as que não eram iniciadas na ciência espírita, muitas saíram pouco convencidas, como a mostrar que a simples vista dos mais extraordinários fenômenos não é suficiente para levar à convicção. Depois de terem ouvido as explicações que lhes demos, sua maneira de ver modificou-se completamente. Certamente não apresentamos essa teoria como última palavra, como uma solução definitiva, mas na impossibilidade de poder explicar esses fatos pelas leis conhecidas, forçoso é convir que o sistema por nós formulado não é destituído de verossimilhança. Vamos admiti-lo, se assim o quiserem, a título de simples hipótese. Quando apresentarem uma solução melhor, seremos um dos primeiros a aceitá-la. Então aqui conclui Kardec, trazendo para nós então essas explicações, né? E para a gente poder finalizar, né, temos aqui, né, a mensagem que chega para nós do plano espiritual. Vamos a elas aqui para ouvirmos os nossos amigos que chegam para nós aqui trazendo essa tão carinhosa participação. Queridos amigos, felizes por encontrá-los nessa sintonia de harmonia entre vocês. Cumprimentamos, desejando que essa paz se mantenha perene e suave sempre. Queridos, os que são as dificuldades que vivenciamos aqui na Terra, senão como meios de colocar nossos espíritos à prova e de promover seu aprendizado e compreensão da vida de uma forma muito maior. De compreender os sentimentos e emoções, as dores, as alegrias que todos nós, enquanto irmãos e humanos, podemos sentir. E não são dificuldades todas, sem exceção passageiras? Isso porque nosso destino não é a experimentação ilimitada das dores, mas com compreensão adquirida, dilatada, continuar o aprendizado como obreiros do Pai, colaborando com a sua grande obra, que ainda nos foge da capacidade de entendimento. Ah, sim, amigos, estamos em um curso preparatório, nessa escola querida e abençoada, que tem no firmamento a promessa de um futuro radioso, que, junto de nós, tanto o canto suave dos pássaros traz o perfume da relva, o céu azul radioso, a chuva que promove a vida. E nas cidades? Traz a oportunidade de nos reunir, tantos de nós, e observar o sorriso de muitos, auxiliar aqueles cujo semblante esteja tristonho, aprender com as diferenças. Há belezas na cidade e na natureza, há oportunidades sempre de aprendizado e de crescimento. Tenhamos, irmãos, olhos de ver e agora podemos dizer coração para sentir. Temos dito essas coisas há tanto tempo e insistimos para que sejam fixadas e relembradas, para que passemos a viver com olhar no que é transcendente, no que é espiritual, sem descuidar do que nos cabe realizar no dia a dia, na vida que temos e que nos é o cenário perfeito para o desenvolvimento do que passamos, do que precisamos. Daí uns serem ricos, outros não. Uns gozarem de saúde estuante e outros não. Daí uns terem problemas tão diversos em suas famílias, outros em seus trabalhos. Ó, queridos, não há castigos. Só um instantinho. Ó, queridos, não há castigos nem sentenças condenatórias, porque a misericórdia do Pai não se coaduna com essa pequenez, mas, repetimos, o que há são oportunidades de aprendizado, de conhecimento, de ampliação de nossas capacidades espirituais, de compreensão e de sentimento. E mesmo nas expiações, irmãos, que são esses momentos, senão cenários onde a dor se faz mestra, mas que grande mestra ela é, capaz de ensinar lições preciosas que nem sempre conseguimos compreender pelas mãos do amor ou até experiência comum. Insistimos e insistimos, pois o tempo corre célere e o tempo parece escoar, cada vez mais rápido, pela ampulheta do tempo. Vivamos o aqui e o agora, com alegria e fé. Reflitamos nas lições de Jesus. Só um instante.
Tá aqui. Peraí que eu perdi aqui, pessoal. Reflitamos nas lições de Jesus, dos benfeitores espirituais. Exercitamos o amor sem medo, sem limites, lembrando que podemos amar e ter cautela, porque precisamos nos preservar. Mas tenhamos no Divino Mestre o modelo e o guia de cada hora, de cada minuto de nossas vidas, procurando refletir em como podemos seguir-lhes os passos, sem nos ocuparmos tanto com o que é transitório, dando-lhes, porém, o devido valor, em se tratando de ser, o transitório, os instrumentos que recebemos das mãos do Altíssimo para o trabalho que nos cabe de nos aprimorar e crescer, e um dia estarmos ao seu lado. E acreditem, vivendo sob essa perspectiva, sementes de felicidade e de luz brotaram em si mesmos, trazendo a serenidade e a força necessárias para vencer tudo o que desafia seus corações sensíveis. As palavras são tão poucas. Como dizer do esplendor de Deus que existe no pequeno gesto de decidir trabalhar em favor de nós mesmos, no rumo desse destino que já sabemos que existe? Tenham fé. Que desistam, não desistam. Tenham fé, creiam em Deus, no seu amor infinito. Creiam em si mesmos. E creiam que nunca estarão sozinhos. São nossas palavras de incentivos para vocês. Hoje, quando os abraçamos um a um, desejando que recebam essa energia carinhosa com os que envolvemos, seus amigos da JDE. Puxa, que bacana, né? Então estamos aqui sempre envolvidos por esses amigos queridos que trazem para nós essa visão tão importante para nós, né, de percebermos aqui estarmos no mundo sem sermos do mundo, mas ao mesmo tempo estarmos no mundo trabalhando com responsabilidade, porque tudo aquilo que chega para nós sejam instrumentos em que a gente possa alcançar a felicidade verdadeira, né, através dos trabalhos, das atividades que nós realizamos, mas muitas vezes também instrumentos que são dolorosos, mas é uma necessidade que nós temos para o nosso despertar, para o nosso crescimento. Né? Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui com tanto carinho que a gente sente no coração, né? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje. Hoje Kardec trouxe, né, esse artigo, ele é muito mais técnico, né, falando sobre fenômenos, falando sobre essa característica de mediunidade, né? Mas a gente já fez aqui, então, essa reflexão. O nosso próximo encontro será com o tema escassez de médiums, bem interessante esse tema também, que vai falar sobre o que provocou a publicação do Livro dos Médiuns, né? Tantas e tantas pessoas